Fala comigo, minha cavalada! Papo reto e rápido para a gente começar o nosso react analítico aqui para vocês, minha família, tá? Quero apresentar para vocês de forma rápida aqui as 3 posições, tá? Pedir a vocês que se inscrevam no canal, que deixem o like no canal. A gente vai falar de uma forma macro sobre esse jogo que Sandré e Michel perderam para Indy e Felipe. Eu vou fazer umas observações bem pautadas em como o contexto também conta para tudo que aconteceu, como alguns erros bobos infantis, né, são fruto de desconcentração e fazem diferença no final do jogo, fechou? Tudo que eu falo aqui é muito bem explicado aonde eu estudo futebol, aonde eu também hoje trago um método para quem quer avançar em entendimento tático, tomar consciência do que está fazendo, do que está acontecendo no jogo, saber manter a tranquilidade para poder buscar jogo, para poder jogar atrás do placar, poder aprender a confiar na própria estratégia. Isso você aprende lá na UFTV comigo. Não se esqueça de mergulhar aqui com a gente em todos os reacts que vão vir a partir desse, porque nós estamos só começando. Nós vamos de cenário novo, quadro novo, o jogo já vai começar. Quero que você tome consciência das 3 posições que eu coloquei aí do ladinho, tá? Vou narrar o jogo rapidinho falando das 3 posições para vocês, para que a gente venha comunicar com a mesma linguagem. Afinal, a unidade de linguagem é muito importante para tudo. O jogo começou ali no Sandré, que recebeu já virou de Shark. O jogo começou numa busca muito insana por força. O Indy Felipe fez o jogo todo no Sandré. O Sandré já estava abaixo fisicamente. É um cara que se desgastou muito para chegar ali, não era acostumado com o jogo nele. Poderia ter deixado o Michel ajudar ele um pouco mais. O Michel poderia ter ajudado mais também, mas faltou, eu acho que, um pouco dessa comunicação. Todo mundo sabe que é uma dupla de muito potencial, uma dupla que com certeza vai ganhar grandes títulos. Sabe da história do Michel, da história do Sandré, perderam o jogo para Indy Felipe apertado no detalhe, mas no futebol ele sempre é no detalhe. Então perdeu de pouco, mas perdeu, e perdeu por causa de algumas negligências em relação ao jogo, que não pode ter, né? Falta de concentração, falta de foco. E aí teve vários fatores que influenciaram, a gente vai falando a decorrer do react. O que é importante é a gente pegar nesse início aqui agora, alguns pequenos detalhes que ressoaram por todo o restante da partida. Por exemplo, a primeira bola que o Sandré veio de Shark, o Índio fez rede, mas ele foi pro bloqueio e ele colidiu com o Sandré. Ninguém falou nada, só olharam para o outro. Depois o Felipe Iceman matou uma paralela ali, que foi mais uma porrada de meio, que talvez o Sandré deveria ter pegado. Acho que o Michel contava com essa defesa do Sandré, mas a bola acabou caindo. E agora o Índio, né, se eu não me engano foi o Índio mesmo, foi o Iceman que deu um Shark Attack agora na direção do Michel. Ó. O Sandré, recepção, tomou um bloco ali do Índio ali, o Índio caiu em cima do joelho dele, mas o Índio ele vai muito forte mesmo. Não é que ele faz de propósito, de maldade, mas ele um cara muito pesado, muito forte, ele vai com tudo para bloquear. Ele sempre contata os caras debaixo da rede, e isso é igual quando você pega um craque de futebol, cara, para poder marcar o cara. Você chega junto no cara umas 2 vezes, pro cara ficar oprimido, e ele conseguiu já aí tirar o Sandré dessa ideia. O Sandré ficou um pouco receoso de se machucar, de tomar uma porrada ali. Essa aí o Sandré até levou no VAR, ó. Realmente, eu acho que o Índio pegou o joelho do Sandré ali, colocando até em risco. Eu não gosto dessas jogadas, mas aí é a opinião minha também. Agora o Iceman minou mais uma vez em cima do Michel, já tinha dado uma paralela. Agora ele deu um pingo para trás ali, Michel estava marcando de posição 2. Posição 2 é fundo de quadra. Acho que eu dito que se você está aqui no meu react, você tem que entender 3 posições, tá? Vamos dar uma pausa rapidinha, só para me falar para você de 3 posições aqui, muito rapidinho, para você se situar melhor e pegar um conhecimento maneiro. Você não consegue acompanhar meu react com muita qualidade se você não anotar. Tá bom? Não pegar um caderno para tirar nota. Eu acho que esse aqui tá maior. Tá do mesmo tamanho. Esse aqui aparece eu. Vamos lá, cavalada. Que são as posições de defesa? São escolhas que eu faço durante a partida. Fechou? Eu tenho posição 1, 2 e 3. A posição 1 está representada pela área amarela, que é a área frontal da quadra. A posição 2, ela está representada pela área azul, e a posição 3 pela área roxa. Então você já viu que as bordas da quadra, a paralela da quadra, ela é coberta pela posição número 3. A base da posição número 3, ela é centralizada onde está esse tracinho verde. Acredito que está dando para vocês verem legal. Esse tracinho verde, ele representa o corpo, é de costas para a linha, virado de frente para o meio. Essa é a posição 3, essa é a base 3. Vai muito além disso, o conhecimento é muito mais profundo que isso, porque a base da posição diz muito. Mas aqui dá para trazer isso.
Onde que você aprende mais sobre isso? Você já está vendo o QR Code aí. A UFTV está começando e é a oportunidade de você chegar primeiro. Quem chega primeiro bebe água limpa. E mais do que tudo ainda, você ganhar essa clareza do que está acontecendo dentro do nosso esporte taticamente e do que ainda vai acontecer. Por isso que Dudu e Arthur tá aí exibindo um futevôlei muito maduro, muito sólido. Eu comentei isso em agosto do ano passado, que Dudu e Arthur vinha construindo o futevôlei mais sólido que eu já tinha visto até dado momento. E tudo que Dudu e Arthur faz é impressionante, como é muito claro para quem é atleta e estuda com a gente na UFTV. Então, ó, posição 1 eu pego pingo de meio e diagonal curta. Posição 2 eu pego porrada meio e paralela. Sempre pensando do meu lado, ou porrada meio longa, mas sempre do meu lado. Se eu estou usando posição 2 é para defender a minha quadra, isso é princípio, eu resolvo a minha vida, depois eu penso na vida do outro. Posição 3, as bordas da quadra, seriam as duas bolas de ponta, ou pingo para trás e paralela, ou diagonal curta e diagonal longa, vai depender de onde vem o ataque. Fechou minha cavalada? Minha mãe agora foi lá e estourou um cano aqui, eu vou ter que dar uma pausa e retornar e continuar aqui no nosso React já já. Voltamos, acredito que ficou claro para vocês sobre essas três posições aí. É muito importante palpar isso, sabe, entender, porque eu vou explicar para vocês quando os atletas falham na base. A maioria das vezes que a pessoa erra, espirra a bola na defesa ou defende fazendo muita força, que hoje é um fator fundamental no jogo, quando a galera entender que saber parte tática é economizar força, a galera vai entender por que algumas duplas sempre chegam, porque taticamente são mais sólidas, são mais econômicas, são mais confiantes. Fechou? E é isso que eu vou trazer para vocês agora aqui. Vamos para jogo de tela toda. Fechou? Quando eu for me referir à posição, eu volto nessa tela, tá bom? A gente analisa o jogo aqui, cavalada, numa ótica de 3 etapas. E a gente está na etapa inicial do primeiro set. Tá bom? Cada set tem três etapas, porque o jogo é de 0 a 18. Se eu vou falar de uma história de 0 a 18, eu tenho que ter início, meio e fim nela. Toda história tem início, meio e fim. Então o jogo é em 3 etapas. A primeira etapa é uma etapa muito tática. É essa etapa de minar o campo do adversário, de garantir algumas defesas. Isso você não tem essa clareza, você realmente precisa de estudar muito, né? Eu tô há 14 anos nesse jogo, e esse jogo, sem dúvida, é o jogo mais complexo e mais apaixonante que eu já joguei. E eu quero ajudar você a tirar essa complexidade do jogo. Porém, eu tenho um linguajar aqui muito meu e da galera que está comigo já acompanhando e que é a melhor forma que eu já vi de comunicar o jogo. Então vale muito a pena para você entender de fato o que são essas posições. O conteúdo é gratuito, vai lá no meu Instagram, tem Reels pra caramba, vai ver eu falando sobre posição, vai ver eu falando sobre detalhe de base de posição. Se precisar de qualquer coisa, manda mensagem. Vamos pro jogo? Jogo no Sandrei de fundo, Sandrei força pra caramba para receber. Tentou um chac-ataque, ele tirou força, eu tava com medo do bloqueio, ó, o índio ameaçando ele no bloqueio, ó, olha lá, ó, assustou ele, tá vendo? Ele já tá assustado, o índio pegou ele firme naquela primeira lá. Eu não acho isso legal pro futebol, por isso que eu sou meio contra bloqueio de Shark, acho que tinha que pensar nisso aí, dou minha opinião também que eu tenho direito, tu vi esse esporte ser construído, vi esse esporte crescer, e você também está fazendo esse mesmo papel que eu, vendo o esporte crescer. Então, poder dê sua opinião mesmo, faça a diferença dentro daquilo que você pode fazer, entendeu? Em prol do esporte. E essa intenção aqui que eu falo, isso é em prol do esporte. Nosso esporte não merece essa jogada de risco, não precisa disso. Acho que o futebol é muito bonito para ficar precisando desse tipo de jogada. Eu tenho muito medo de jogada, eu já me machuquei feio nessa jogada, por isso que eu falo isso, tá, cavalada? Então, chac-ataque ali agora do Iceman, o Iceman que minou. Uma porrada por cima do Michel de meio, um pingo para trás, um Shark na direção do Michel e agora mais um Shark na direção do Michel. O Iceman tá batendo esse Shark. O Indy Felipe usa muito bem essa variação de levantada para Shark e bola de cabeça, principalmente quando é o Iceman que vem pro ataque. O Iceman é um jogador extremamente técnico, então ele chega nas finais muito bem por ele não fazer tanta força para jogar, ele tem muito recurso, tem os ombros, tem o peito. Ele usa muito bem todos os recursos, varia muito bem o uso das duas chapas, ataca de cabeça muito bem, não faz força para saltar. Então é um atleta que, por mais que a carga do jogo fica nele, não influencia muito nele. Ó, o Índio de novo, ó, deu um toco nele ali, mais uma vez, bateu na cabeça do Sandrei, tá vendo? Eu falo isso com toda humildade, com todo respeito ao atleta índio. O índio, ele vai com excesso de força para esse bloqueio de Shark, e é uma jogada realmente perigosa, e o medo, muitas vezes, ele é inevitável para o atleta adversário. Então, assim, eu acredito que aquela regra da invasão, por exemplo, prejudica muito o futevôlei do índio, mas ao mesmo tempo eu creio que favorece o espetáculo, o jogo de futevôlei. Isso é opinião, gente, opinião, não tem como eu não dar opinião para vocês, até porque eu tô aqui trazendo também coisas que vão multiplicar na vida de vocês, e minha opinião é com toda humildade, cada um tem a sua, fechou?
E tá tudo bem, esse que é o bom da vida. É saber que mesmo que eu te ensine tudo que eu sei, você vai ver na sua particularidade. Então é isso, o índio usa muito bem isso. O índio realmente ele oprime o adversário que vem de bloqueio de Shark, que vem de Shark com ele ali. Fica muito complicado esse jogo no Sandrei aí, complica muito pro Sandrei, porque o Sandrei é um jogador que, por mais que tenha muita força, ele não sobe tanto quanto o índio. E o Sandrei já tá com desgaste físico, já veio com desgaste psicológico para esse jogo, por causa daquela situação que ele falou da hiena, do leão. Então ele já veio com esse desgaste, o jogo todo carga nele. Não é um jogador muito técnico, é um jogador mais de força. Chegou então espirrando muita bola. O Sandrei estava abaixo fisicamente, né? Lógico que o nível de consciência, de entendimento do futebol do Sandrei, ele é inquestionável, né? É o Sandrei, pô, um dos melhores que nós tivemos aí nos últimos anos. Só que na nova era do futebol agora, onde a parte tática tem revolucionado, onde a parte técnica tem feito muita diferença no sentido principalmente físico, né? Você não ganha mais jogo só no saque-ataque, o Sandrei tá passando por um processo, eu creio que agora, de readaptação. E do lado do Michel, o jogo vai ser muito nele. Ele vai precisar muito de abrir a mente dele para essa evolução técnica, começar a usar mais ombro, melhorar a chapa canhota, melhorar a chapa de canhota dominante, a chapa direita também. Vai precisar de mais recurso de defesa do Sandrei, porque senão ele vai precisar de melhorar mais e mais fisicamente. E fisicamente ele já é um monstro. Então, assim, essa fadiga física do Sandrei, ela se deve, com certeza, ao déficit técnico que ainda existe no futebol do Sandrei e que, incrivelmente, o Sandrei ainda é um dos melhores do mundo, mesmo com esse déficit técnico que é detalhe para trabalhar, que eu tenho certeza que juntamente ao T-Lucas e o Michel, ele vai evoluir nesse sentido, tá? O Índio e o Felipe estão sendo muito inteligentes, vibrando muito. Ali o Felipe variando entre porrada, entre pingo de Shark. Olha só como ele veio agora. Um Shark um pouco de longe, tirou do Michel ali, Michel bateu na rede. Eu vi nesse jogo, assim, nitidamente isso, que o Sandrei, ele estava mais desgastado mesmo nesse jogo. Ele estava dando tudo de si a todo minuto e os meninos estavam um pouco mais administrando, o Índio incomodando o Sandrei muito no bloqueio, ele sempre fazendo questão de ir. É uma virtude do Índio, né? Ele pode fazer isso, né? Como eu disse, não sou eu que me falo de regra aqui. Então ele usa bem demais isso. É uma das grandes virtudes do Índio. E o Iceman é muito firme, sente pouco a parte física, é um jogador de muito preparo físico, mas eles perderam a final no fator físico. E o Arthur Adão e o Dudu, eles entraram muito firmes taticamente. Desde o primeiro set, eu consegui notar claramente. A gente vai ter o react desse analítico da final também, vale a pena você ver. Mas eu notei claramente que o Dudu e o Arthur sabiam que aquele jogo provavelmente seria na melhor de 3 sets ali. Eles não, hora nenhuma, não afobaram. O Dudu e o Arthur Adão, eles estão controlando levantada, tirando da rede. Isso é muito incrível. Eles levantam baixo e fora da rede às vezes para quebrar o tempo de movimento. Tira a bola do Shark. Quando os caras menos esperam, eles usam o Shark. Essa administração da levantada hoje, ela está diretamente ligada ao produto final do jogo. E o Índio faz isso muito bem pro Felipe. E quando é a vez do Índio, pelo jogo ficar todo no Felipe, o Índio está sempre com 100% da energia. Porque o Índio é um jogador parecido com o Sandrei até, um jogador de muita força física também, que usa muito da força física. Eu acredito até que a galera deveria arriscar mais o jogo no Índio, sempre, não mudar, confiar que dá para fazer o jogo nele, mas a galera acaba não fazendo isso também, né? Mantém um respeito, ele realmente é um jogador de muita força, assusta, mas dá pra galera do nível profissional fazer essa mesma estratégia contra ele, incomodar ele no bloqueio e tudo. É o que eu vejo aí, fica a dica para minha família profissional aí. E fica mesmo, que eu tenho certeza que esse jogo é efetivo. Eu já tive uma experiência com Inácio e Nascimento, que a gente ganhou o Brisa e Sandrei, e foi nessa mesma linha de raciocínio. Movimenta bastante, faz o jogo todo no Sandrei, porque ele pensa mais, ele é um jogador que, se ele ficar com vitalidade, ele vem com muita agressividade, com muita força, e o Brisa suporta mais essa carga física do que o Sandrei. Falei isso. Foi dito e feito, teve uma vitória, foi no CBFUT no meio do ano passado, que eu dei uma ajuda aos meninos aí. E foi muito bom, teve um resultado até satisfatório, ganhou de 18-12, foi um placar elástico, uma bela vitória. E deu certo justamente porque disso, o cara que não tá recebendo sempre o jogo, ele tá mais despreparado. Olha o Iceman como é que administra bem, né, os recursos do jogo ali, né? Olha o Iceman, tá vendo? Diagonal curto, o Sandrei marcou mal ali, o Michel já tava naquela bola de fundo. Vamos olhar isso aqui, ó. Michel usando posição 2 e o Sandrei foi lá para 2 também, tá vendo? O Michel foi para 2, os dois foram juntos. Na verdade, o que acontece com o Sandrei e com o Michel também é que nas duplas antigas dos dois, os dois eram dominantes, eram indutores, e a dupla deles sempre foram dominantes. Eu chamo isso, galera, de movimentação subsequente.
É quando um movimenta primeiro e o outro depois. O que movimenta primeiro é o dominante da movimentação. O que movimenta depois é o subsequente, ele é o indutor. E como tanto o Sandrei quanto o Michel eram os jogadores de cobertura, onde o Longo mexia-se como dominante primeiro, o Brisa mexia como dominante primeiro, o Brisa usava mais o bloqueio, então o costume deles é movimentar num tempo parecido, eles vão bater cabeça nisso, vão ter que definir sobre isso. Nem sei se eles têm essa clareza sobre isso, porque essa questão de dominante subsequente é uma coisa que eu nunca estudei em método de ninguém, é uma coisa que eu desenvolvi baseado no jogo que eu jogo hoje, de inteligência, de movimentação, de botar um parceiro para ser visto e buscar outra bola ali, intencional, né? Fazer o adversário acreditar que dá pra fazer o ataque, porque tudo que a gente ensina sobre parte tática é baseado no conhecimento que a gente tem. Eu não posso pensar em parte tática pensando no meu adversário, eu tenho que pensar assim, no que eu acredito, o que eu sei fazer. Então pega essa clareza, isso para a vida de vocês. Isso você sabe onde você estuda já, é na única instituição educacional que existe no futevôlei. Ó, o ICME recebeu, Shark Attack também. Eu vou dar uma adiantada nesse jogo aqui, vamos ver só uns detalhezinhos e vamos comentar só os detalhes pra gente encerrar esse primeiro set logo aqui. Eu acho que eu já introduzi bastante o que eu queria trazer pra vocês, tá? Tá ali o Michel da Baixada no saque, tá perdendo de 1 ponto. Vamos ver o que eles vão arrumar nessa reta final. Sacou ele pra cima do Iceman, o Iceman veio de pé, foi bem, o Michel da Baixada foi muito bem nesse bloco, hein? Muito bem. Tem que explorar mais esse bloco também, mas é aquilo que eu falei, é difícil achar levantado. O Iceman muitas vezes refuga e vem de cabeça. Aí veio o VAR, pediu o VAR, vamos ver para quem que o Chorão deu esse ponto. Vamos ver para quem que o Chorão deu esse ponto. O ponto foi do... ele bateu por baixo ali, né? Mas eu acho que o ponto vai ser realmente do Michel e do Sandrei. Deu ponto pro Indy, pro Felipe, é isso? Deu pro Indy, pro Felipe. Foi isso mesmo. O Sandrei ficou doido. Esse jogo teve uma pressão muito grande no Sandrei, eu achei, assim, sabe? O Sandrei já estava um pouco fadigado. Esse detalhe da bola do Sandrei é muito importante. Essa aí deu certo, mas essa chapa canhota do Sandrei, ela sempre sai de canto, tá vendo? Isso atrapalha o Sandrei muito. Ele precisa de melhorar esse passe de canhota dele para frente ali, né? Melhorar o padrão desse passe. Porque vai fazer menos força, vai ter mais clareza do que tá fazendo. E quando ele começa a cansar, então, essa chapa dele espirra toda hora. Vocês vão ver que não vai ser a primeira vez que ela vai espirrar no jogo. Olha só a qualidade técnica, olha o que o ICME fez. Toma. Vai, Indy, resolve lá. O ICME não bate, vamos ver, sacou pra cima do Sandrei. Tudo no Sandrei, tá vendo? Michel levanta, a bola ficou pra trás agora. Sandrei tentou a longa. Aí passar o ICME, o Michel já tá plantado lá pra fazer a defesa na posição 2. Levanta o Sandrei, vem ali o Michel da Baixada e vira essa bola 0-1 da Baixada, ó, peitão, peitão, Shark Attack. É padrão. O Michel poderia ser muito mais utilizado nesse jogo, sabe? Mas isso depende também do Sandrei permitir que o Michel venha a cobrir mais quadra, que eu acho que o Michel foi pouco usado. O recurso, o Índio, por exemplo, foi muito mais explorado pelo Felipe do que o Sandrei está explorando o Michel. Acho que pode desenvolver isso também no jogo, os dois. Pegou ali de chapa ali o Sandrei, levanta o Michel, lá vem Sandrei, porrada meio fundo. Olha a bobeira que deu o Felipe ali agora. Quero só mostrar para vocês, ó. Olha só. Bola tá chegando na cabeça do Sandrei. O Sandrei vai dar uma porrada meio. O Felipe, ele já tá intencionando defender essa bola de meio, cara. Ele já tá com o corpo inclinado na direção do meio para fazer essa defesa dessa bola. E aí, cara, ele vai de ombro nessa bola. Essa bola, ele deveria ir de chapa direita. Ou ele deveria fazer força de verdade, pegar de peito, porque de ombro ele acabou fazendo uma rotação perigosa ali até. Essa rotação de ombro, de meio, ela é perigosa pro joelho demais. E ele acabou errando essa bola aí, ó. Vamos ver. Olha lá, tá vendo? Acabou errando esse passe. A Indy consertou ainda assim, ainda deu certo no final das contas. O cara tem muita qualidade técnica, mas também deu mole nessa hora. Eu achei o Michel ali. O Michel poderia bloquear, sabe? Era óbvio que ele ia trepar essa bola. Ou o Michel ou o Sandrei, tá vendo? O Indy ia tentar espirrar essa bola. O Michel realmente não conseguiu ir. A verdade é que o Sandrei e o Michel, eles não fizeram um jogo confortável, sabe? O jogo não estava confortável para eles. Pro lado de lá estava mais confortável um pouquinho. Talvez os meninos mais inteiros. O padrão de passe dos meninos estava melhor do Indy e do Felipe. Realmente o Indy e o Felipe foi superior nesse jogo, apesar de ganhar no detalhezinho, que o jogo é no detalhe. Foi um jogão. Que jogo. Não teve nada, pediu o VAR ali, foi ponto de Felipe normal. Quem vem pro saque ali agora é o Índio.
Vou fechar. Bateu ali pra cima do Sandrei. Puxou na diagonal, o cavalo doido. Olhou pro outro lado, gritou. Já tá cansado, fica na gritaria do caramba, o cavalo doido. Pô, eu quando eu tô cansado, gente, eu não dou um grito. Eu só respiro e concentro. Adrenalina, quanto mais adrenalina, mais o cardio fica aflito. Mas os caras são profissionais, né? Outro naipe, né? Pegou ali o Ice Man. Olha o padrão de recepção da Ice Man, tá vendo? O Ice Man tem uma variação muito boa da Shark de longe, Shark de perto. O 01 tinha que subir mais nesse bloco aí do Ice Man, usar mais a indução juntamente ao Sandrei ali pra cima do Ice Man. É muita coisa pra trabalhar o Sandrei e o Michel ainda. Eles estão começando, mas você vê, né? Começando, ficaram chegaram na semifinal, ó. Beleza, galera, olha lá, vamos analisar esses lances, cara. Olha só, o detalhe técnico do cansaço que eu falei que o Sandrei tá. Olha só, passe ruim de lado, pegou a bola de lado também, o Índio já tava esperando, o Índio já tava doido pra ele vir dentro da rede ali topar com ele. O sonho do Índio era essa bola, tá vendo? O Índio muito atento pra esse bloqueio no Sandrei. Muito atento mesmo, o Índio tem muito recurso de bloqueio. Ele é perigoso no bloqueio, sabe? Sandrei agora ali vem de cabeça, porrada, virou na diagonal longa. Lembrar para vocês que tudo que eu tenho falado aqui você consegue estudar e entender detalhe por detalhe. E os alunos estão se divertindo com esse novo quadro aqui, React do Cavalão, que está fazendo toda a diferença na vida da minha cavalada. E essa é a missão, esse é o foco, minha cavalada. Vamos para cima. Recebeu o Ice Man, bola dentro da rede, esquece. Mais um Shark do Ice Man sem bloqueio, tá vendo? Faltou muito bloqueio para o Ice Man também. Gente, é lógico que eu tenho que analisar de forma crítica, né? Eu vou falar eu quero trazer visão de detalhes que poderiam ser agregados. Então eu vou falar a maioria das vezes da dupla que tá perdendo, obviamente. Assim, né? Ou quando tiver uma performance absurda da dupla que ganhou, eu vou falar. Mas o Índio e o Felipe, a performance deles está sendo normal deles, assim, eu não creio que tenha um ponto para analisar, não. Eu creio que o Sandrei e o Michel, eles têm um jogo para nascer ainda, para frutificar. Por isso que eu tô falando assim, detalhes que podem melhorar o jogo deles e que dá para vocês terem a percepção de como realmente é um detalhezinho técnico que vai fazer a diferença. Ó, essa bola, esse passe, por exemplo, do Sandrei, ó, foi um passe um pouco melhor, tá vendo como o Sandrei ficou mais inteiro, mais de frente, o Índio nem subiu pro bloqueio, o Sandrei estava mais longe, bateu para a paralela. Mas a distância estava bem boa pro Índio e pro Felipe ainda aí. 14, 16. Eu acho que o Sandrei e o Michel ainda buscaram ainda esse jogo, se não me engano. Conseguiram chegar perto ali ao Sandrei. Pegou bem essa bola. Bela defesa. Veio de Shark. Virou a bola bem. O cavalo doido gosta muito desse Shark de perto. Foi bem mais uma vez ali. Conseguiu fazer 15. Pedido de tempo de alguém? Foi pedido de tempo lá. Mas vocês podem reparar isso que eu tô falando para vocês, como o jogo tá muito mais tá exigindo muito mais esforço, muito mais desgaste do Michel e do Sandrei. Tá? O Índio Felipe, ó, o Felipe recebe, ó, tá vendo? Levantada tranquila, peito com peito, tudo mais bem trabalhado. Aí veio de cabeça. Essa bola aí ela é bem interessante fazer uma análise. Por quê, família? Olha só. O Michel hoje é um dos melhores jogadores do mundo. Tem recurso técnico pra caramba. Isso aí é pra você que tá querendo melhorar no jogo. Ele fez uma defesa de 3-2, isso é uma movimentação composta. Dentro da UFTV, você estuda mais de 26 recursos diferentes de defesa em dupla. Então, o jogo é de 18. Lá você tem a perspectiva sobre 28, 26, 27, ali, formas de defender num todo. Eu tenho que até fazer essa contagem precisa mesmo. Se eu não me engano, são 28 defesas. No todo, eu tenho marcação simples. Marcação simples é o quê? Escolha de posição. É marcação simples. É o quê? É sair da zona morta. Vamos lá no mapinha? É sair da zona morta e cair, né? Vou colocar eu aqui também, ó. Vamos lá. Sair da zona morta. Zona morta é o ponto vermelho no centro do mapa. E escolher uma posição. Então, pô, se eu vou para a posição 1, eu saio da zona morta, dou um passo para a posição número 1. Isso é minha defesa. Eu tô em quê? Pingo de meio, diagonal curta, ou pingo de meio, pingo para trás. Na 1 eu pego as duas bolas da frente minha, da minha quadra. Não existe marcar 3 bolas. Marcar 3 bolas é uma coisa que não acontece. Você pode movimentar para 3 bolas na intenção de marcar 3 bolas. O que que domina isso? Tempo de movimentação. Então a base do tempo de movimentação é zona morta para posição, é sair do vermelho e ir para o amarelo ali na frente da minha quadra. Fique claro isso. Então, se eu saio do vermelho e vou para o amarelo, eu dou um passo à frente, lembrando que o amarelo ele corta por baixo ali do roxo.
Ele corta por baixo ali da parte roxa, que é a posição 3. Então eu vou pegar a bola dali da ponta também quando eu estou na posição número 1. Você tem que ter clareza disso, vai ter que pesquisar isso no meu Instagram. Isso é marcação simples, é sair da zona morta e ir para a posição número 1. Isso é marcação simples. Ou para 2, ou para 3. Zona morta para posição, marcação simples. Existem 14 formas de defesa de marcação simples diferentes em dupla. Então eu tenho uma variação de marcação simples, 14 formas diferentes, que talvez você possa até conhecê-las, mas talvez você não visualize, porque não tem um método sobre elas. É isso que a gente traz com clareza. Então eu tenho um método sobre isso na UFTV, que é uma instituição educacional que tem feito a diferença hoje dentro do futebol, e eu estou tendo o privilégio de trabalhar em unidade a eles. Aproveita o QR Code, tá bom? E marcação composta é quando eu vou de posição para posição. Aí é diferente, é posição para posição, cavalada. É quando eu saio da 1, por exemplo, e defendo na 2. É quando eu saio da 3 e defendo na 2. É quando eu saio da 2 e defendo na 1. E tem essa mesma quantidade de variações que vão dar 12 recursos diferentes em dupla. A mais do que os 14 de simples. Então, marcação simples tem 14, marcação composta tem 12. E marcação contrária, eu tenho ali uma liberdade de movimento, que é um mapa que eu nem consigo apresentar para vocês aqui, porque ele vai para adjacência de base por posição. Então eu tenho a base 3, eu tenho a base 3 avançada, a base 3 recuada. Eu tenho a base da posição 2, base 2, eu tenho a base 2 centralizada e a base 2 aberta. Então são duas bases 2 diferentes, no mesmo lugar, intencionando a mesma defesa. E eu tenho a base 1 aberta e base 1 centralizada, cada uma com a sua utilidade. Essa utilidade você só aprende estudando, não vai ter jeito de trazer assim no mínimo detalhe. Eu tenho que trazer essa informação para você, porque se eu estivesse no seu lugar, eu ia ficar muito feliz de ter a oportunidade de estudar um conteúdo como esse que a UFTV tem trazido para vocês, tá bom? Então espero que vocês aproveitem isso aí no QR Code, no link que está na bio, para vocês no próximo React estarem mais familiarizados, como a maioria dos meus alunos que estão aqui estão familiarizados. Vai chegar dado momento que eu não vou ficar também convidando ninguém para estudar mais, né? Porque isso vai estar muito claro que é necessário estudar. Mas ainda, como a gente está começando, eu tenho que ficar falando para vocês que tudo que eu estou explicando, eu estou trazendo de forma rasa. Pega para mim então o que eu quero que vocês aprendam com isso. Olha a defesa de posição 3 que fez o Michel agora, tá bom? Vamos abrir aqui a tela aqui para vocês, para ficar só o jogo. O jogo e as posições aqui, ó. Isso aí, ó. Olha aqui, minha cavalada. Pega a visão. O Michel tá lá na base 3, tá? O Michel tá na base 3 e ele tá recuando da base 3 avançada para a base 3 recuada. Então, olha, ó, o que o Michel faz? Eu vou voltar só um pouquinho, vamos lá. Presta atenção, o Michel vai lá na frente na posição 1, ó. Michel na posição 1, Michel. Ó, posição 1. Agora o Michel abre lá para a base 3 avançada. Abriu, ó. Base 3 perfeita do Michel. Ele tá indo para a base 2 recuada para intencionar a defesa na posição 2. Só que ele coloca um recurso que é complexo até para ele. Imagina você querer fazer uma defesa com esse recurso. Dá errado. Então, esse recurso, ele é um recurso que ele é necessário a nível profissional. Mas ele poderia ter sido trocado, por exemplo, o Michel poderia ter feito um salto composto de base 3 para base 2 para ele pegar essa bola com a direita. Mas ele acabou usando esse recurso e tudo bem, só que o que aconteceu? Ó? Ele poderia ter feito a defesa, ó, ele buscando lá no centro, na posição número 2, e ele acabou espirrando a bola, né? Tá vendo? Ó lá, recuou, ó, tá lá, vamos lá. Ó, Michel, base 1 aberta, recuou, foi para 3 recuada, intencionou defesa lá na base 2, lá na posição de base 2. E aí ele acabou espirrando a bola. São uns detalhezinhos assim, que ele teve desgaste físico para fazer essa defesa, ele teve que ajoelhar, então ele poderia ter feito essa defesa em pé, de chapa na base 2. É muito detalhezinho, tá vendo? O jogo realmente é no detalhe. E aí é uma defesa difícil, complexa, mas ele expôs esse recurso para essa defesa. Ele intencionou essa defesa expondo. Vocês estão vendo como é que a ótica está diferente? A maioria de vocês que está aqui assistem o jogo de futebol pensando que tem que adivinhar o que o adversário vai fazer. E não é assim, né? É de posição para posição. Então pega essa visão, acompanha o React todo lá no YouTube, você que está aí no Instagram ligado com a gente, que com certeza essa fala aqui vai virar um Reels para vocês aí no Instagram também. Mas você que está no Instagram precisa mergulhar comigo no YouTube, que agora a gente está aqui trazendo um trabalho diferenciado e botando a cara para jogo, botando a cara a tapa, porque nós vamos fazer barulho, nós vamos fazer movimento dentro desse futebol e vamos revolucionar ainda mais a mentalidade de geral. Aproveita para mergulhar na UFTV, que o Cavalo Tratado está lá ensinando muita coisa para você, e outros grandes mestres do futebol também estarão lá, até muito maiores do que eu. Assim eu sonho para que estejam junto, para que eu esteja trabalhando sempre ao lado dos melhores.
Vamos dar uma adiantada nesse jogo então agora? Beleza? Já sabemos que o Cavalo Doido e o Michel perderam, né? Vamos lá. Eu acho que eles até fazem mais o ponto, conseguem chegar no 16, ó. O Iceman vem de cabeça nessa bola. Aí, olha só, isso aí que eu tô falando, ó. Pô, Sandrei, você vai precisar de treinar muito parte técnica, Sandrei. Papo reto, você é um monstro no futebol. Olha aí, de novo. Você é um monstro no futebol, Sandrei. Eu sou seu fã, de verdade. Eu te acompanho há muitos anos. Eu torço muito por você. Eu sei que você tem muito amor pelo jogo. Torci muito pra você pelo Brisa já também. Acompanho o Brisa desde que ele começou jogando com o Tio Águia lá atrás também. São uns caras bons demais. Então eu falo isso aqui na intenção de multiplicar. Sandrei, parte técnica, trabalhar urgente, fundamento, cara. Fundamento. Você é um fenômeno de futebol. Fisicamente você é absurdo. Mas essa bola, por exemplo, com certeza é fator físico que está sendo consequência de a parte técnica ainda mal aperfeiçoada. Então falo isso de coração, todo respeito. Sandrei, pra cima, cavalo. Você consegue, você é pica. Torço por você. Sucesso ao lado do Misha 01 da Baixada, parceiro aí. Tamo muito junto. Vitória de Indy Felipe no primeiro set. E agora a gente vai adiantar para o segundo set. Né? Conclusão, galera, sobre esse primeiro set. O que a gente conclui sobre esse primeiro set? Aquilo que eu trouxe lá no início, né? Sandrei fisicamente um pouco abaixo e acabou começando a ressoar na parte técnica do Sandrei, que está precisando de uma aperfeiçoada também. Fato do Sandrei e o Michel estarem se conhecendo ainda em quadra. Então, alguns detalhes realmente vão fazer toda a diferença no nível que o futebol se encontra hoje, e esses detalhes o Michel e o Sandrei com certeza estão vindo ajustar. Fechou, cavalada? Vamos então pro segundo set. O segundo set é papum, já vem o Índio já na flechada bolada ali, para poder fazer o primeiro ponto. Não adianta dar um saque no Índio, tem que ser o jogo inteiro. Pode falar que o Cavalo Tratado falou, pode sacar tudo no Índio. Índio, eu tô arrumando um problema para você, mas acredito no seu potencial e acredito que você vai se reinventar e vai crescer ainda mais no futebol, mas o jogo é no Índio. O jogo é todo no Índio. Se todos os atletas entenderem que o atleta a ser batido é o Índio tem que cansar, vamos começar eles vão atrapalhar um pouquinho o Índio e o Felipe aí nas finais, porque o Índio vai chegar um pouco mais desgastado. Se deixar o Índio igual tá ficando, o Índio chega na final com toda a força e o Iceman sobra recurso técnico para conseguir economizar força, permitindo com que o Índio jogue, que o Índio conduza o jogo nessa parte mais agressiva. Mas o Iceman, ele realmente tem essa capacidade de suportar o jogo maior do que a do Índio, e a galera não tá vendo isso. Agora vocês vão ter que treinar, minha cavalada, que eu vou revelar tudo mesmo. Aqui eu revelo tudo. Quero ver todo mundo evoluindo. E eu torço muito para que o pau quebre mesmo. Vocês estão aí para brigar em quadra e nós estamos aqui para ver a briga ficar cada vez melhor. Tá ali o Sandrei, pingou de meia. Esse pingo do Sandrei de meia aí é uma bola que ele não pode dar recuada, cara. Eu também posso dar essa dica pro Sandrei, porque toda vez que ele dá, os caras encostam, sabe? Esse aí ele acabou derrubando, acabou virando uma paraguaia, mas essa bola ele manda muito bem nela quando ele pega ela inteiro. E essa levantada ficou um pouquinho atrás pra ele, ó. Tá vendo? Ó. Não é a levantada que ele gostaria, não, tá vendo? Ó. Aí acabou perdendo um pouquinho de força e os caras acabam aproximando. Mas isso é detalhe também, é coisa que não adianta opinar, na hora lá o pau quebra, mas é só opinião mesmo, que se focar em dar mais diagonal longa e mais paralela, vai abrir mais esse jogo, Sandrei, você vai dar mais tempo por esse jogo para vocês aí também. Tem que ter estratégia para atacar, cara, no jogo hoje. Se for necessário usar de cabeça, tem que abrir quadra no início do jogo. Então, pô, dá uma diagonal longa, dá uma paralela, sabe? Mina mais uma diagonal longa, faz o cara chegar para perto da longa, faz o outro cara abrir na paralela, faz o pingo de meio ficar escancarado. Depois repete alguns pingos de meio. Por quê? Porque vai cair. Né? Se o cara tá com medo de ganhar de uma bola ali no fundo, o outro também tá com receio, viu que você tem a bola. Beleza, você pingou de meio, o cara pegou uma vez, na segunda talvez ele pegue, mas na terceira cai. Então é saber administrar isso, ter esse olhar macro de 3 etapas. Né? No início do jogo eu construo uma base, no meio do jogo eu administro, no final eu uso a meu favor as probabilidades maiores que foram desenvolvidas baseado no que eu consegui imprimir no jogo. Né? Então se eu dei um monte de paralelo no jogo, no final do jogo a chance da minha paralela cair é menor um pouco, entendeu? A bola que eu dou mais é a bola mais marcada. As defesas que eu uso mais são as defesas que vão ter menos eficiências no final do jogo. Isso é uma lei. Tem que ter uma visão macro de tudo. Já falei pra você onde é que você encontra isso aí. Aproveita o QR Code, tá? Vamos analisar então esse head de jogo aí, bora? Ó o Michel na posição 2, ó. Ó, posição 2 do Michel, tá? Olha só, família, vamos lá. Aí eu falo para vocês, é detalhe que a gente ensina com muito carinho lá. Essa base 2 do Michel, ela tem que ser voltada para fora da quadra. Ó, o Michel tá de frente pro meio.
Ele tá de frente pro meio. Essa base 2, ela intenciona a defesa na paralela de quem faz ela. Então, se o Michel tá de costa pro meio, como assim? Ó? Ele ia recuar de costa pro meio, gente. Ó, eu não sei para que lado que tá, mas pô, ele tá assim, imagina que a frente da quadra tá para cá, ele tá assim, e ele deveria tá assim, ó. Porque ele gosta de usar a perna direita, ele gosta de usar o lado de cá. Então ele deveria voltar com essa perna mais disponível, para o recurso técnico na hora da utilidade ser mais fácil. Isso tudo é base. Base é trabalho de consciência, repetição e estudo. Então, ó, por isso, ó, pode reparar, ó, tá vendo? Ele acabou tendo que usar a chapa numa posição desfavorável. Se ele tivesse de frente, ele tinha pegado essa bola mais inteiro. Ele estaria de frente para cá, de frente para a câmera. Teria feito essa defesa mais inteiro. Não precisaria de rotação de quadril juntamente com a chapa numa bola muito acelerada do AC6. Índio ali no bate. Bora, vai lá o Índio. Sandrei virou o Shark. Jogo ponta a ponta, um jogo muito pegado, nível técnico muito parecido mesmo, assim. A galera muito, muito braba, só fenômeno em quadra. Jogo ponta a ponta. Sandrei no saque ali. Na verdade, o saque era do Michel. Sacou ele para cima da Cimen. Cimen lá dentro, virou a bola de Shark. A propagandinha aí, né, desses caras que estão dominando o mundo. E vamos seguindo aqui no nosso react. Ó, Índio ali no bate. Vamos ver o que o Índio vai aprontar. Ai, ai. Você faz isso tudo uma vez só ou isso é dividido em etapas? Isso tudo aqui é uma vez só. Nossa, mas é grande. É grande, mas o conhecimento também é grande. Tá aqui ao vivo, que é minha mãe perguntando para mim as coisas aqui, cavalado. Aqui. Vem o Índio pro saque. Internet deu uma... fazendo uma raiva aqui. Vamos, internet. Ó. Vem o Sandrei ali, pinga para trás. Levantou esse mesmo. Vou tirar a qualidade HD, galera. Não precisa ser HD mais não. Tá, 720 aqui vai fluir melhor para nós finalizar esse jogo. Mas eu acho que eu já trouxe assim praticamente o ponto de vista todo do jogo. Agora só alguns lances mesmo que eu vou analisar. Como eu disse para vocês, para mim o Sandrei, olha lá a bola que eu falei que o Sandrei dá mole, ó. Essa bola dele aí, ó, sabe, esse pingo dele aí, essa diagonal é a melhor bola dele. Mas ele não tá usando ela de forma feliz. O Sandrei tá um pouco fora do jogo. Sandrei, papo reto, tá, irmão? Um pouco fora, a cabeça tá fora, falta foca. Presta atenção no que importa de verdade. O Índio levanta, lá vai o Felipe, pingou de meio. Tá solto também os meninos da Bahia, né? Ganhando de muito. Apesar de que os meninos levaram o jogo lá no final. Ó a chapa do Sandrei que eu falei, cavalada. Galera, nada contra o Sandrei. Eu tô analisando vários jogos, vai ter jogo que eu vou elogiar, vou dar moral. Mas, pô, detalhe técnico que não é o padrão, eu vou ter que falar, né? Ó, pegou essa bola aí de novo, deu jogo. Isso aí foi bem nessa diagonal de novo. Repetiu, ousado, né? Tinha acabado de ser defendido ali. Repetiu de longe. Ele tem realmente essa diagonal de longe, é uma diagonal acelerada. Tem que abaixar mais um pouquinho a qualidade desse vídeo aqui pra vocês. Jogar pra 480. Cavalada, tá bom, vamos lá, só mais uns lances só. Mais uma propaganda e eu acho que deu pra nós. Família, já deu pra falar pra vocês, né? No final das contas ali, vocês querem ver muito esse final do jogo, né? Lógico, então vamos terminar esse final do jogo. Porque a internet faz raiva, que a gente tem muitas outras coisas para estar passando para vocês. Não, só vamos apegar os detalhes. O importante é a informação chegar. Eu acho que agora essa propaganda, ela é... o negócio voltou todo aqui. Então acabou. Cavalado, então acabou. Espero que vocês tenham gostado esse react aí para vocês. A intenção é de multiplicar na vida de vocês aí conhecimento, que vocês venham a prosperar no esporte. Aproveita a oportunidade de estar com a gente na UFTV, tá? Ó... Dá um abraço para a Coradelo, nossa patrocinadora, tá bom? E se você usar esse QR Code aí para entrar na UFTV, você ganha uma camiseta dessa aqui, fechou? Quem chegou até aqui, então, vai perceber que tem esse presente. Só vai perceber quem chegou até aqui, fechou? Tamo junto demais. Obrigado pela audiência de vocês. Se inscreve no canal, curte, compartilha e fala pra galera que o Cavalão agora tá falando, tá soltando o verbo, que agora nós fomos promovidos a YouTube. Desejo um excelente e abençoado dia para geral.
mas talvez você vai estar vendo de noite, então não desejo nada. Tô aprendendo a ser youtuber. Bora, cavalada.